João 4, nós vamos ler hoje 16 versículos. E eu quero pedir a gentileza ao irmão Edson para ele estar lendo dos versos 1 até o verso 16. Logo após nós pensaremos sobre o seguinte tema: Jesus, o restaurador. Vamos ouvir e acompanhar a leitura. A mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Amém? Muito agradecido, irmão. Que Deus esteja nos abençoando nesta meditação. Eu quero destacar aqui a leitura do verso 9. Os irmãos deixem suas Bíblias abertas. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vai um pouco de história. Houve, bem no passado, um rei em Israel chamado Salomão. Ele era filho do rei Davi, com Batseba. E Salomão, essa história que eu estou citando para os irmãos agora, ela se encontra em 1 Reis, no capítulo 11. E a Bíblia diz que ele teve muitas mulheres, 700 esposas e 300 amantes. E ele amou mulheres amonitas. Isso significa não hebreias. Ele casou-se com a filha de Faraó. Ele teve também mulheres moabitas, etéias e outras. E o total, então, aparece lá nesse capítulo 11. E o pior é que ele pecou contra Deus, porque contraindo esses enlaces, esses amores, ele foi engodado pela idolatria, ele foi influenciado pela idolatria, ele tornou-se um rei idólatra, e ele desobedeceu a Deus, porque a idolatria é pecado contra Deus.
a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. A idolatria é visto por Deus como traição. É Ele que dá a vida, é Ele que cuida de você, é Ele que nos provém todo o necessário para nós vivermos. É Ele que providenciou uma grande salvação para nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e depois a pessoa, o ser humano, atribui todas as bênçãos a um outro personagem e dá honras e glórias a outro personagem e não ao Senhor nosso Deus, que é o nosso Pai. Então a idolatria afronta a santidade de Deus. Por esta razão, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas você precisa se amar, né? Se você não se ama, não vai amar o próximo. Né? E nós, então, lendo essa história, vemos que Deus ficou insatisfeito com aquela vida que Salomão estava levando como rei. E Deus ficou triste. E Deus tomou uma atitude. O reino será dividido. Salomão vai morrer. E Israel terá dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, o filho de Salomão, chamado Robão, vai ser rei no sul. E o Jeroboão será rei no norte. Mas quem era Jeroboão? Jeroboão era filho de um general do exército de Salomão. Nebate era o general. O filho dele era Jeroboão. Aias era o profeta do reino. E Aias está com a sua capa de profeta e encontra Jeroboão, e ele rasga a sua capa e ele dá a Jeroboão 10 pedaços da capa que ele trazia. E diz: é isso que Deus vai fazer com Israel. Você vai ficar com 10 estados, ou seja, 10 tribos de Israel. E sobrarão apenas 2 para o filho de Salomão. E isso aconteceu, se oficializou após a morte. A história é muito bonita. Mas nós não vamos entrar em detalhes, porque esse não é o nosso objetivo. Isto é apenas introdução. E a história diz que Jeroboão se constituiu rei das 10 tribos. Mas o local de adoração era Jerusalém. O povo estava acostumado durante o reinado de Davi, durante o reinado de Salomão, a adorar em Jerusalém. E agora Jeroboão ficou preocupado, porque Jerusalém pertence a Judá. Jerusalém pertence ao sul. E o povo agora vai sair e vai adorar lá em Jerusalém. Então o que ele fez? Ele fez assim como Arão havia feito no passado, quando estava saindo do Egito. Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro. Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro, e pôs um em Betel e outro na tribo de Dan. E ele disse ao povo das 10 tribos: estes bezerros simbolizam o vosso Deus, o Deus que tirou vocês do Egito. Vocês vão adorar eles. Vocês estão proibidos de irem a Jerusalém.
Vocês não vão a Jerusalém, vocês vão adorar aqui. E criou-se então uma rivalidade entre judeus e o que agora, neste tempo, é chamado de samaritanos. Samaria era a capital desse reino do norte, que nós podemos chamar de 10 estados, 10 tribos. E os judeus e samaritanos não se conversavam. E Jesus sabia disso. A Bíblia narra em Lucas uma história que certa vez Jesus e os discípulos precisavam passar numa aldeia de samaritanos. E os samaritanos não permitiram. E João e Tiago disseram assim para Jesus: Senhor, vamos pedir que desça fogo do céu e consuma esta gente. Vamos pedir que venha fogo do céu e consuma esta aldeia. E Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma ou as almas dos homens, mas veio para salvar. Acaba com esse sentimento de ira, de raiva, de rivalidade. Dias depois, Jesus vai da Judéia para a Galiléia. E a Bíblia está dizendo, no versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Ele poderia ir para a Galiléia sem passar por Samaria. Os geógrafos todos dizem que Jesus poderia sair da Judéia e ir para a Galiléia sem passar por Samaria. Mas ele sabia, lá no seu íntimo, que ele precisava passar por Samaria para resolver um problema. Assim como lá em Marcos 5 nós lemos que Jesus empreendeu uma viagem para Gadara, atravessou o mar Tiberíades, ele e os apóstolos, e durante aquela viagem até Gadara houve uma grande tempestade, e Jesus precisou acalmar o mar e o vento. E Jesus chegou lá na cidade de Gadara e um homem possesso por espíritos malignos saiu ao encontro dele. E o homem estava escravizado, dominado por espíritos imundos. A Bíblia diz que ele dormia no cemitério. E ele maltratava as pessoas. E ele feria-se. E como um louco ele vivia gritando. E amarravam-no com correntes e ele estourava as correntes. E ninguém parava perto daquele homem. E Jesus foi lá e expulsou aqueles demônios. Eles pediram permissão para Jesus se eles podiam entrar numa manada de porcos. Jesus permitiu. E eles entraram naquela manada de porcos. E os porcos precipitaram-se no mar e morreram. E os donos dos porcos e os habitantes daquela região disseram para Jesus: vai embora daqui. Jesus foi embora. O homem que foi liberto dos espíritos imundos queria seguir Jesus. Jesus disse: vai para a tua família e conta a eles todas as bênçãos que Deus te deu. Jesus foi, atravessou o mar Tiberíades para libertar uma vida.
Agora Jesus é necessário ele passar por Samaria para quebrar uma inimizade de 930 anos. Era necessário passar por Samaria, porque desde os dias de Jeroboão e Roboão, samaritanos e judeus não se falavam, havia guerras entre eles. E para encurtar a história, o reino de Samaria desapareceu, hoje não existe mais. Jerusalém permanece, o reino do sul permanece até hoje, por causa da palavra de Deus dita a Davi. E Jerusalém permaneceu. A Síria, 400 anos antes de Jesus vir ao mundo, invadiu Samaria, escravizou os samaritanos. E depois aquela região, ela tornou-se uma mescla de vários povos e perdeu a essência. Os judeus, Deus na sua infinita graça os conservou. A nossa salvação é iniciativa de Deus. Você que está aqui, talvez pela primeira vez, você que está aqui nos visitando, saiba que a salvação, ela vem do coração de Deus para o nosso coração. Deus tem um projeto especial para mim e para você. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito especial para a sua vida. Você não está esquecido. Deus sabia que lá em Sicar, a meio-dia, horário que o sol é escaldante naquela região, uma mulher ia tirar água. E ele foi lá e iniciou um diálogo com ela, com o objetivo de dar-lhe a salvação, de perdoar os seus pecados. E ela tornou-se uma missionária em Samaria. Nós vamos voltar a falar sobre este assunto. Este capítulo é muito rico em ensinamentos. Jesus era judeu, nascido em Belém da Judéia. Por isso ela disse, como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Mas Jesus declarou-lhe uma verdade. Ele disse: vós adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Judeu, da tribo de Judá. E Jesus, ele possui, então, objetivos claros para nossas vidas. Nenhuma pessoa pode sentir-se esquecida por Deus. Outra lição que eu aprendo é que nós, seres humanos, assim como Jeroboão e Roboão, temos a facilidade, nós temos por natureza criar inimizades. Já perceberam isso? Criar barreiras. Nós temos uma facilidade muito grande. Você já viu pessoas que criam intrigas? Convive com alguém assim?
Já viu pessoas na família que criam divisões? Irmãos criam divisões, separações. Filhos criam divisões. Maridos, esposas, filhos criam separações. E aquela separação, Jesus sabia que ele precisava pôr um fim. Aquilo havia causado muitos males para o povo de Israel. Sabe por causa do quê? Olha para o passado. Volta na história que eu contei. Tudo isso foi por causa dos pecados de Salomão, o homem que desobedeceu a Deus. Por causa dos pecados dele. Então, o que eu aprendo, o que eu passo para os irmãos, é que o pecado, ele sempre deixa um rastro de destruição, uma tragédia. Nós podemos viver do jeito que nós querermos, do jeito que quisermos, do jeito que escolhermos. Só que nossas escolhas, elas vão trazer consequências para nós, para nossos familiares, para aqueles que convivem conosco, mas no caso de Salomão trouxe para sua descendência, porque lá em Êxodo 20, a Bíblia diz: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia para até 1000 gerações daqueles que me amam. Glória a Deus. Então esse é o nosso Deus. E agora, aquele povo estava vivendo as consequências dos pecados de um rei. Sabe, eu aprendo que nós que estamos numa posição como crentes em Jesus Cristo, na igreja, precisamos ter sabedoria que vem do céu, do Espírito Santo, para trabalharmos, desenvolvermos, realizarmos o trabalho de Deus sem criarmos dificuldades. Cuidando das nossas vidas espirituais, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa comunhão com Deus, para não criarmos divisões, para não criarmos irritações. Às vezes a pessoa vem para a igreja, mas ela sai irritada, porque ela ouviu isso, ou ouviu algo que o maltratou. Então cria-se divisões, irritações. Mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o restaurador. O pecado gera limitações, separações, divisões. O reino do norte desapareceu da história, eu já disse. Mas o que prevaleceu foi a promessa de Deus a Jerusalém, a cidade que Ele escolheu. Ali em Jerusalém, Jesus morreu, e ali em Jerusalém Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Há pouco nós cantamos só pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. E Jesus, Ele ressuscitou. E o que tem isso? Lázaro também ressuscitou. E o que tem isso? A filha de Jairo também ressuscitou. E o que tem isso? O filho da viúva de Naim também ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou
para nunca mais morrer. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e ele voltou para o seu lugar de origem. E foi visto por mais de 500 irmãos, diz o apóstolo Paulo. Mais de 500 irmãos viram a sua ascensão. Havia uma grande multidão que o acompanhava. E essa grande multidão eram de pessoas pobres. Essa grande multidão era de pessoas enfermas. Essa grande multidão era de pessoas aleijadas. Essa grande multidão era de pessoas que queriam tocar em Jesus, para dele receberem vida, saúde e o perdão dos pecados. Jesus é, por excelência, o restaurador. Jesus veio para trazer salvação. Ele disse a Tiago e a João: eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvar. Salvar. Que Deus possa ter nos abençoado e que nós possamos ter entendido que se houver entre você e sua família, entre você e algum irmão da igreja, que se houver entre você e seus amigos de trabalho alguma indiferença, alguma inimizade, alguma coisa séria, um sentimento de ódio, de raiva, alguém que você não suporta ficar perto, deixe Jesus limpar o seu coração. Sinta que o Espírito Santo está falando com você e ele pode mudar toda essa situação, a ponto de você olhar para a pessoa depois e você não sentir mais aquela coisa horrível que você sentia antes. Sabe por quê? Porque Jesus agora está habitando no teu coração, através do Espírito Santo. E ele pode trazer para o seu coração a paz e a esperança. Amém? Amém. E o perdão dos teus pecados. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, de todo o nosso coração, porque na história ficaram registrados, ó Deus, fatos importantíssimos, detalhes, ó Deus, que às vezes nós lemos e não prestamos atenção. Mas Jesus era necessário passar por Samaria para quebrar uma barreira de inimizade, de pecados, de destruição, de tragédias, e levar a salvação também ao povo samaritano, levar também a eles o perdão dos pecados. E nós te agradecemos, porque em Jesus nós encontramos perdão, porque em Jesus nós encontramos vida, porque em Jesus nós encontramos liberdade, porque em Jesus nós encontramos restauração, porque em Jesus nós encontramos o amor que nós tanto necessitamos, ó Deus. Como nós somos carentes desta virtude, o amor. Enche os nossos corações com o teu amor, Senhor, porque o teu amor é perfeito. O Senhor ama sem ser amado. Ó Deus, enche os nossos corações com a tua misericórdia. Ó Deus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe todas as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, e todas as pessoas que estão ouvindo a tua palavra possam crer
e entregar-se totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Senhor, é no nome dele que nós oramos. Amém, meu Deus.